Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leveza de Ser. Eu sou a Camila. Este é um vídeo que vem falar brevemente, resumidamente, sobre os principais aspectos astrológicos desse mês de março. Então, é um mês, astrologicamente falando, bem interessante, bem movimentado, alguns movimentos meio que bombásticos, chocantes, caóticos. É um mês que a gente vai ter um estélio enorme em peixes. Eu vou tentar explicar um pouquinho de forma panorâmica sobre os principais aspectos planetários, as transições, né, e os trânsitos principais, mas de uma forma geral, para o mês de março. Depois eu vou fazer, já se inscreve no Leveza de Ser, para você não perder os próximos vídeos, onde eu vou falar de forma isolada de cada um dos principais trânsitos e aspectos do mês de março, porque a gente tem para esse mês 2 eclipses muito importantes que mexem totalmente com o sentido da humanidade, o direcionamento do olhar, de um novo ponto de partida, de um novo caminhar para uma direção bem pisciana, deixando para trás, né, se libertando, se afastando. Nodo Sul vai estourar em Virgem, pessoas com aspectos em Peixes e Virgem serão diretamente impactadas. Nós teremos esse mês também Vênus retrógrada e Mercúrio retrógrado, ambos no signo de Áries. Esses 2 planetas estarão fazendo conjunção, então é muito importante a gente entender porque Mercúrio mexe com a nossa mente, com o nosso pensamento, com a nossa forma de entendimento, a nossa comunicação, com a telecomunicação, enfim, com a internet, com as redes sociais. Ao mesmo tempo, Vênus é a pequena benéfica que fala dos valores, dos amores. Então, os nossos relacionamentos, a forma como a gente expressa nosso carinho, nossa afetuosidade, primeiramente a nós mesmos, depois ao próximo, tudo isso vai ser impactado, vai ser remexido aí no mês de março, tá bom? A gente tem o Marte voltando em movimento direto, na verdade voltou ontem, domingo. Eu faço esse vídeo na segunda, 24 de fevereiro de 2025. Ele voltou ontem, mas assim, né, daqui a pouquinho a gente já tem Mercúrio e Vênus em movimentos ali. Primeiro eles entram num movimento que chama estacionário, e depois, né, que fica ali uma sombrinha ainda, e depois que eles realmente têm esse movimento chamado retrógrado, que na verdade não é que o planeta anda para trás, é mais uma impressão que a gente tem do ponto da Terra, né, enfim, mas isso a gente já tem conhecimento, e esse vídeo a gente vai falar de tudo isso. Primeiro ponto, Marte retorna ao movimento direto. Por Marte ser, eu vou conversar com vocês aqui desse ponto. Como Marte é um planeta de ação, de movimento, é um planeta de atitude, é um planeta de ímpeto, de força de vontade, ele voltando em movimento direto, a gente começa a sair de uma estagnação, né? Ele entrou nesse movimento retrógrado em Câncer, depois ele retrogradou até Leão. Não, ele foi até Leão, retornou para Câncer, depois andou de novo, voltou. Ele foi Câncer, Leão e retrogradou para Câncer. Lógico, nessas áreas da nossa vida, quem tem aspectos fortes em Leão e Câncer podem ter sentido, meu Deus, é como se a pessoa tivesse amarrada e não conseguisse se movimentar. Podem ter surgido problemas de saúde, problemas de força vital, força de vontade em geral, garra, entusiasmo, ficou tudo em baixa. Sabe quando a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada e parece que acontecem
situações e eventos que nos colocam num ponto da gente se sentir muito impotente, né, diante de situações ligadas ao nosso ego, leão, aos romances, aos amores. Então, pessoas que têm aspectos fortes em leão e câncer, principalmente, foi geral para todo mundo aquela área do mapa onde você tem especificamente câncer e leão. A gente sentiu esses movimentos, a gente sentiu trava, a gente sentiu bloqueio. Então mexeu com o nosso brilho pessoal, mexeu com o nosso ego. Muitos leoninos e cancerianos, mais especificamente, podem ter sentido que o ego estava passando por uma espécie de morte, de dissolução, que você ia ter que perder o seu ego ali naquela situação onde você tinha muita vaidade, muito orgulho referente a algo, e questões até ligadas às emoções, sentimentos, família, ancestralidade, passado, foram muito, vamos dizer que mexidas nesse período. Agora, desde ontem, Marte retorna no seu movimento direto, o que traz especificamente para o coletivo, né, onde você tem o signo ali de câncer principalmente, um caminhar, né? Vocês vão sentir que vocês estão saindo da estagnação, estão voltando a sentir aquela garra, pouco a pouco, tá? Vocês vão sentir isso ao longo dessa semana, mais para a semana que vem. Vai aumentar a força de vontade, a alegria, o brilho pessoal, o estímulo. Isso vai voltando aos pouquinhos, não é de uma vez, tá? Todo planeta, quando ele retrograda, ele traz pra gente um convite. Marte, ele traz o convite da gente revisar quem nós somos, o que nós queremos e para onde estamos indo. Então, qual é, no final desses meses todos, esses 3 meses praticamente, o que a gente tem que reavaliar com esse processo de Marte retrógrado? Tudo isso. Quem nós somos, para onde a gente está indo, o que a gente quer, que forças internas nós possuímos para buscar aquilo, ou algo nesse processo de retrogradação pode ter ficado muito claro para a gente. O que internamente bloqueia a gente, impede a gente de perseguir, de buscar, de agir em direção àquilo que a gente realmente quer. Então, esses 3 meses de Marte retrógrado foi um convite para olhar para tudo isso, para entender tudo isso, para reavaliar tudo isso. E lógico, para no final desse processo a gente enxergar claramente, tomar consciência do que nos atrasa, nos bloqueia, nos impede de dar um salto de fé, de agir realmente, ter uma ação direta, implacável e potente em direção àquilo que a gente deseja. O que está bloqueando você? São seus medos internos, são suas emoções, é o passado, são as lembranças, são questões ancestrais, familiares, ou são questões muito diretas relacionadas ao seu ego, à sua criança interior, que são os assuntos de câncer e de leão, aonde Marte fez todo esse processo. Então, agora, principalmente essa semana, a gente tem que sentar, pegar o nosso bloquinho, o nosso diário, o nosso planner e escrever. Refletir sobre esses 3 últimos meses, né? Ali principalmente, ele começou em novembro, meados de novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro, até agora fevereiro. Todas essas energias que envolvem ação, tudo isso que você sentiu que você ficou ali bloqueado, atrasado, você tem que tomar consciência de qual é a sua parte naquilo tudo que ficou atrasado, que ficou bloqueado, que você sentiu muita frustração. Por quê? O que vem de dentro de você que traz toda esse medo de agir, esse bloqueio em tomar atitude, esse ego fragilizado, esses desequilíbrios emocionais, porque é isso que tem que ser tratado, curado. Aliás, todos esses meses foram para isso. E agora você tem que ir para a ação, agora você tem que se mexer. Agora chegou a hora que você
o Marte já está em movimento direto. Então agora você, vamos dizer que as correntes já foram libertas, os cadeados foram abertos. Você já tem que ter entendido o que estava ali te impedindo. Agora você toma essa força, exerce essa força interna para ir se mexer, para ir buscar, para ir atuar. Ok, falamos do final do movimento do Marte retrógrado aqui em Câncer e Leão. Agora a gente tem que entender uma coisa. Todo ano, o março especificamente, é um mês de grandes finais e de novos começos. Mas isso aqui vale, gente, para o ano inteirinho de 2025. O ano inteirinho de 2025, o que nós teremos? Nós teremos uma dança entre finais e começos. Nós teremos uma dança entre Peixes e Áries, tá? Então nós temos os nodos lunares, onde irão explodir os eclipses, que são os grandes portais que finalizam grandes eras na nossa vida e iniciam, né? É como se fosse até um salto, ele abre um portal no tempo, o eclipse, tá? Só que é um nodo norte em Peixes, então é a finalização de grandes ciclos kármicos, é uma entrega e uma rendição da humanidade, é uma elevação em busca de uma espiritualidade maior, é uma libertação, é um período de grande busca por cura terapêutica, emocional, espiritual, para a gente poder finalizar grandes karmas na nossa vida individual e no nosso coletivo, onde acontecerão eventos ao qual a humanidade, como Peixes, ela passa por um sacrifício, tá? A gente tem que entender todo o arquétipo de cada um dos planetas, dos signos aos quais os planetas estão fazendo essas grandes transições. Peixes representa a entrega maior, né? Você se submeter, você se render, você de fato se entregar a essa força maior e aceitar, entrar no fluxo, no flow do universo, aprender a língua, os idiomas universais que estão sendo requisitados da humanidade nesse exato momento, libertar-se das questões da sombra virginiana, que tem... Nossa, sombra em Virgem é uma das mais tóxicas que existem, por isso que toca muito no nosso aspecto físico, da saúde, do bem-estar físico, porque quando há um desequilíbrio em Virgem, o ser humano adoece fisicamente, né? Transpõe todas as camadas espirituais, emocionais, mentais, e chega na física, psicossomatiza tudo, explode na última, que é a mais importante, para a gente denotar ali que não tem como fugir do físico. O indivíduo, quando é acometido por uma doença, por uma dor, por um sintoma ali físico, ele fica desesperado, então ele vai buscar, ele, oh meu Deus, o que está acontecendo? Mas aquilo já vinha, se manifestando nas outras camadas há muito tempo. Os eclipses falaram muito disso, então vai pedir para a humanidade se unir, buscar um sentido maior, um propósito maior, além dessa normose, né, que a gente vive nessa terceira dimensão, né? Trabalhar, pagar conta, ficar lá preocupado só com a rede social, com os comentários, com os likes. E se o convite do sentido do universo é esse, então entendam que nós teremos lições de vida, circunstâncias ao contrário, que nos colocarão a um ponto muito pisciano, onde a gente vai ter que se... É como se a gente estivesse sendo sacrificado, todos nós estivéssemos encerrando os ciclos que a gente realmente passou por muito sacrifício e que são questões que as leis do universo regem muito maiores do que o nosso entendimento, a nossa compreensão, e a gente vai ter que se submeter de diversas formas. E se a gente não buscar a espiritualidade, a cura, a entrega, né, acalmar nossas águas, nossas emoções interiores,
A gente pode ir para o outro lado pisciano, que é das neuroses, que é da loucura, que enfim, viver no mundo de idealização e fantasia, fugir para o irreal, né? Então a gente sabe que existe uma linha muito tênue entre espiritualidade, arte, né? Criatividade e loucura. A gente já tá vendo na internet, assim, as pessoas tendo surtos psicóticos com uma câmera na mão, sem se dar conta, achando que aquilo é super normal, né? A gente vai ter assim, o movimento agora é sair da internet, é buscar mais esse recolhimento, é buscar muito mais essa pacificação interna, é buscar muito mais essa quietude, esse estado de serenidade interior pisciana, para não ir para o outro lado das neuroses, né, de peixes, das mentiras, das fantasias, das ilusões. A gente pode ver muito bizarrice na internet, né, pessoas assim, famosas, ícones, realmente tendo surtos ou infelizmente indo para esse lado. Então esse é o ponto dos eclipses, eu vou falar isso mais especificamente mais para frente em vídeos só para o eclipse, só para o nodo lunar que vai reger pelos próximos 18 meses, a cabeça do dragão em peixes, e o nodo sul, a cauda do dragão em virgem, vou gravar sobre isso, tá? Mas a dança, o que eu quero que vocês entendam é que o mês de março é uma dança entre essas finalizações e esses grandes recomeços, entre esses arquétipos, essas forças bem grandes de peixes e Áries, porque a gente também tem Netuno entrando em Áries, e lá na frente depois a gente vai ter Saturno saindo de peixes, estão entendendo? As finalizações, os karmas, e iniciando, dando um kickstart, um pontapé inicial. Então março é um grande mês de muitos inícios também para a humanidade em vários sentidos. Então a gente tem que ficar ligado, enxergar isso num panorama muito mais amplo, tá? Porque isso é, de fato, as transformações dessa era de Aquário. Simbolicamente, muitas coisas que acontecem em março já são um prenúncio para os próximos anos da humanidade. Então, ó, março nós teremos 2 eclipses, tá? Verifica no seu mapa natal aonde você tem virgem e aonde você tem peixes, para você entender aonde vai ser essa dança entre finalizações e novos inícios, e também aonde você tem Áries, tá? Vão ser 2 em março. Aonde você tem Áries também vai ser super importante, por conta que a Vênus e o Mercúrio vão retrogradar no signo de Áries, e depois Netuno entra em Áries, e depois mais para o segundo semestre Saturno também vai para Áries. Então presta muita atenção aonde você tem isso no seu mapa. Talvez seja necessário para você, caso você ainda não conheça seu mapa natal, ou enfim, não tenha ideia desses seus trânsitos aí em particular no seu mapa, contratar um astrólogo profissional. Eu opero esses tipos de serviços. Aqui embaixo no meu quadro de descrição tenho meus contatos, inclusive @levesadeser2021 no meu Instagram. Vai ser a astrologia, é uma ferramenta extremamente poderosa de orientação, de iluminação, de direcionamento. As pessoas, quando às vezes escutam, assistem alguma coisa relacionada à astrologia, ai que medo, isso, aquilo. Astrologia não é para trazer medo. Nenhuma ferramenta espiritual, tarô, enfim, nenhum tipo de ferramenta profética, nada disso é para trazer medo, tá? A astrologia, como as outras ferramentas, é para trazer orientação, iluminação, direcionamento de caminho, ou seja, liberdade. Para você realmente entender, compreender. Entender é mental, compreensão é a nível de alma. Então, ter a junção dos dois para você aplicar aí na sua vida, trazer isso para o teu mapa
entender quais são as áreas que serão diretamente ativadas ali, para você seguir o fluxo, para você entender para onde a natureza está te guiando, está guiando a humanidade nesse momento, para você não ficar o quê? Parado, estagnado, sofrendo, apanhando. Então, a gente tem que dar graças a Deus que existe a astrologia e falar, nossa, olha, esse vídeo me orienta, eu vou, então, agora, aplicar isso ali com nos meus dados pessoais, que é o meu mapa, é a minha bula, no caso, é a minha bússola pessoal, e vou compreender o trabalho que deve ser feito por mim, num âmbito pessoal, e também como que eu colaboro com a humanidade nesse sentido que a natureza está nos levando. Basicamente é isso, né? Para trazer nenhum tipo de medo, nada com relação a isso, tá? A Vênus em Áries, que conjunta com Mercúrio em Áries, que é onde vai ter a retrogradação. Bom, gente, é só a gente falar um pouquinho do arquétipo de Áries. Áries é a independência, é a individualidade, é o aspecto de onde a gente afirma, é a autoafirmação do eu, que fala da coragem, fala do ímpeto, do entusiasmo, da individuação, inclusive, da gente compreender, né, quem somos, o que queremos, como que eu ajo, como que essa questão funciona para mim, quem eu sou de fato, como eu me afirmo no mundo, cada um a nossa máscara social, né? Quando a gente tem quando a gente tem um Mercúrio em Áries, as palavras podem ficar mais duras, a comunicação pode ficar mais num fogo primário, pode ficar mais calorosa, exagerada, impaciente. A Vênus a mesma coisa. Então, a Vênus vai falar da gente revisar o amor próprio. Então, quem eu sou, o que eu quero pra mim, quais são os meus valores, o que pra mim tá bom, o que pra mim não tá, o que eu aceito, o que eu não aceito, né? Só que isso, num aspecto de retrogradação, vai pedir pra gente reparar muitas coisas nesse sentido, né? E a linha é muito tênue pra briga, pro egoísmo, pro excesso de individualidade. Então a gente tem que estar muito consciente, muito acordado para não levar isso para uma máxima, né? De brigar, de bater boca, de extrapolar, enfim, nas questões arianas, tá? Num âmbito mundial, a gente pode dizer que as figuras, talvez, aí de autoridade podem estar mais inflexíveis na questão da diplomacia. Então, um querendo se provar mais que o outro, um conflito de egos. Então, eu posso mais, quem puder mais chora menos, eu não vou ceder, porque Áries não cede, ele quer ganhar, ele quer ter a vitória, ele quer concentrar na mão dele, né? Que é o egoísmo, é o individualismo, é a sombra. Então, a gente pode ter a humanidade, os líderes mundiais, as figuras, né, ali de autoridade no sistema, as figuras políticas, né, podem estar muito nesse sentido, podem surgir novas figuras aí nesse cenário, também querendo comandar, querendo ditar, enfim, a gente tem tudo isso vindo muito pro centro desse palco mundial. Não dá pra gente dizer que a tensão, né, que não vai ter uma tensão. Onde tem Áries, a gente tem um fogo primário, cardinal, ardendo por todos esses assuntos, né, em ganhar, em chegar em primeiro lugar, em mandar, em controlar. Mas, por outro lado, tem inícios. Então, nesse lado de pessoal, individual, vai ser muito legal pra gente realmente restartar, né, nossos planos, nossos projetos, nossos ideais, nossos sonhos. Então, isso vai ser um momento maravilhoso pra gente dar o chute inicial pro ano, porque o ano não começou
até agora. Ele vai começar quando o Sol entrar em Áries. E o Sol entra em Áries ali com esses outros personagens fazendo um movimento retrógrado. Então a gente já sabe também que alguns personagens do passado podem querer voltar com Mercúrio retrógrado e Vênus retrógrado. Então muita atenção a isso. Olha, eu pensei, não era tão assim, eu gostaria de uma nova chance, de recomeçar, disso, aquilo. Então a gente tem que tomar bastante atenção nesses sentidos para não cair no conto do vigário. Então, ó, como falei, agora em pouco nós vamos ter Vênus e Mercúrio retrogradando em Áries, ok? E depois teremos Netuno entrando em Áries lá pra frente. Então é um mês cheio de finalizações, novos inícios, emoções ali bombásticas, porque muita coisa imprevista. E, lógico, a força do imponderável tocando a gente. O ser humano, ele detém muita necessidade de controle, principalmente aqueles que estão no movimento de despertar ainda, de expansão de consciência. Eles não aceitam muito, eles ficam rígidos, eles querem brigar contra o fluxo, a força do universo e da natureza. E eles sofrem. Por isso que esse ano os eclipses estouram em Peixes, para a gente aprender um pouquinho dessa entrega, dessa compreensão aos grandes mistérios da vida. A beleza do universo tá nisso, né? Da gente se entregar e se render ao que a nossa mente inferior mercurial não consegue compreender. A gente só vai entrar num acesso a tudo isso quando a gente passar, né, pelo portal iniciático e realmente começar a transcender essas questões bem pontuais de controle, de domínio, de manipulação, as sombras do nosso ego. Do contrário, a gente vai continuar aprisionado e sendo escravos das emoções e do nosso próprio ego. Esse vídeo é só para trazer de uma maneira mais panorâmica esse grande mês de diversos movimentos planetários importantíssimos para a humanidade, para a coletividade, que impacta cada um de nós, especificamente nesses pontos aqui que eu falei, ó, onde a gente tem principalmente essas energias, Peixes, Virgem e Áries. É muito importante a gente se localizar. Espero ter ajudado de alguma maneira, da melhor maneira possível sempre. Acione as notificações do canal, porque em breve eu vou preparar e vou postar os vídeos especificamente para cada um dos trânsitos e dos aspectos, enfim, do Mercúrio retrógrado, da Vênus retrógrada, dos eclipses, e espero ter ajudado de alguma maneira, da melhor maneira possível sempre. Além de astróloga, eu sou psicoterapeuta junguiana, desenvolvi uma abordagem psicoterapêutica transpessoal que te enxerga nos aspectos mais profundos do seu ser, desde da sua alma, do seu espírito, ajuda ali a trazer uma compreensão até da perspectiva da astrologia kármica, para trabalhar todas essas questões. Eu falo que o planeta Terra, ele não é só uma escola, ele é um hospital. A gente está aqui não só para aprender, crescer e evoluir. O trabalho de evolução é uma história sem fim. Sem fim, ela inicia, mas é sem fim. E se a gente não trabalhar essas questões emocionais, a gente não vai acessar nunca um dos pontos principais da experiência dessa encarnação, que é aprender a amar. Aliás, todos nós estamos aqui para isso, para transcender e aprender o amor incondicional. Mas se a gente estiver com as emoções ali feridas, se a gente não tomar toda essa consciência através de uma perspectiva espiritual, a gente não consegue chegar lá não. Fica bem mais complicado e às vezes a gente pode ficar dando voltas e voltas ali, sabe-se lá por quantas encarnações, né? Correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar. E tem muita gente que vem procurar ajuda realmente porque já despertou para isso e já compreendeu que cada segundo importa, e não é
a gente fala que a briga, né, no universo é por energia e por tempo, né? Tá muito além de dinheiro, muito além, né? Dinheiro a gente faz, a gente corre atrás, a gente, através de exercer as nossas faculdades interiores, espirituais, emocionais, criativas, a gente cria, faz. Mas se a gente não estiver trabalhando o nosso espírito, a nossa alma e as nossas emoções, a gente não consegue ir para esse processo de desenvolvimento criativo e de autoaperfeiçoamento, né? Bom, espero ter ajudado, ter colaborado da melhor forma possível sempre. Gratidão, namastê, bye.